gente, começando mais uma aula de matemática, encerrando aqui nossa primeira semana dessa etapa 3, né, do módulo 3, e a gente vai encerrar, como sempre, matemática e português. Aula de hoje, matemática, página 85, vamos falar sobre anos, meses, semanas e dias, tá? Medidas de tempo, tá bom, gente? Vamos falar um pouco sobre medidas de tempo. Atividade que provavelmente vocês já tenham visto, né? Não é tão difícil de entender, mas a gente vai dar uma explicação, vou explicar para vocês como é que funciona essa medida de tempo, tá bom? Tem vídeo também sobre essa medida de tempo lá no YouTube, mandei o link para vocês, dá uma olhada no vídeo para vocês entenderem melhor, tá bom? Eu vou mostrar na prática para vocês como vamos responder a atividade de hoje, tá bom? Vamos lá. Ok, pessoal, aqui estamos. Vamos falar hoje sobre anos, meses, semanas e dias, tá? É uma atividade bem fácil, na verdade, vocês não vão ter dificuldade para fazer, é algo que vocês já sabem, tá? Então, a atividade de hoje é bem simples, certo? A gente tem um calendário aí de 2020, ó, veja abaixo o calendário de 2020, tá? Vamos dar uma olhada nesse calendário. Temos aí os meses, vamos ver se precisa a gente analisar alguma coisa dele, tá bom? Eu acho que é só mesmo para a gente observar. Vejam o que Lara, Jéssica e Rodrigo perceberam ao observar este calendário. Ano é o período de 12 meses. Semana é o período de 7 dias. Nenhum mês tem mais do que 31 dias, tá? São informações aqui que vocês já sabiam, tá, gente? Nada de muito relevante até aí. Aqui vemos nossa primeira pergunta, ó, questão 7. Consulte um calendário de 2019 e compare com o calendário de 2020. Eles têm a mesma quantidade de dias? Por quê? Gente, vocês vão procurar um calendário aí do ano passado, tá, de 2019, e vão comparar se eles têm a mesma quantidade de dias do que esse calendário aqui de 2020, tá? Se tiver a mesma quantidade de dias, você coloca sim, tem a mesma quantidade de dias. Se não, você vai dizer não e por que que não tem a mesma quantidade de dias, tá bom? Bem simples. E aí, ó, aqui essa parte que fala sobre o bimestre, trimestre e semestre. Vocês já ouviram falar, tá? Bimestre é um período de 2 meses, tá, gente? Bimestre são períodos de 2 meses. Trimestre, 3 meses. E semestres são períodos de 6 meses, tá bom? Lara, Jéssica e Rodrigo fizeram outras observações ao olhar o calendário. Veja, em um ano há 6 bimestres. Em um ano há 4 trimestres. Também podemos afirmar que em um ano temos 2 semestres. Pronto, se é um período de bimestre, é um período de 2 meses, tá? Então, obviamente, um ano vai ter a 6 bimestres, porque 2 vezes 6 são 12. Como se fosse 12 dividido por 6 também, né? Que vai dar o período de bimestre, 2 meses. E em um ano há 4 trimestres, gente, que é como se fosse 12 dividido entre 4, vai dar 3, tá? Trimestre é período de 3 meses. E semestre, que é 6 meses, um mês, o ano dividido em duas partes, né? Em 2 semestres. E aí vem a primeira perguntinha aqui sobre bimestre, trimestre, semestre, que é muito fácil, ó. Complete as frases abaixo. Bimestre é o período de... Você vai colocar quantos meses? Bimestre, eu acabei de falar. Trimestre é o período de... Você vai colocar aqui o número. Semestre é o período de... Essa é muito fácil, tá, gente? Aí a 9 diz: leia a manchete do jornal abaixo e observe a data da publicação. Depois complete a frase. São Paulo estende por 5 dias festejos e atividades do Dia da Consciência Negra. Feriado comemorado na terça-feira 20 terá programação ampliada de sábado até quarta-feira. Essa notícia foi publicada no... Você vai colocar no primeiro, segundo, terceiro semestre, tá? Aqui você vai colocar o número, vai colocando os números, tá? Isso foi publicado em qual semestre, em qual bimestre, na verdade, ó. Veja a data aqui, ó. Foi publicado terça-feira 20, tá aqui a data, gente, ó, 17 de novembro de 2018, tá? Deixa eu riscar aqui para vocês, ó. Tá aqui a data que foi publicada, em 17 de novembro de 2018, tá? E aí ele quer saber em novembro, tá? Em qual bimestre, gente? Se você for dividir primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre do ano, novembro vai estar em qual bimestre? Você vai colocar aqui, tá?
Trimestre, foi em qual trimestre? O novembro, se você for dividir 12 meses do ano em trimestres, o novembro vai estar em qual trimestre, tá? E qual semestre? No primeiro e no segundo semestre de 2018. Então, se você colocar aqui, vai colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, por aí vai. E, aliás, até o sexto, né? Só pode ter no máximo até o sexto bimestre. Não pode ter sétimo. E aqui é a mesma coisa, primeiro, segundo, terceiro, quarto e aqui um ou dois, tá? Aqui nessa primeira só vai até o 6, aqui só vai até o 4, aqui só vai até o 2, né? As opções. Vamos lá. Próxima página. Horas, minutos e segundos, tá? A gente vai ver também sobre horas, minutos e segundos. Observe as cenas abaixo. Saí de casa às 7 horas e 20 minutos e cheguei agora. Então você levou 40 minutos para chegar ao trabalho. É quase meio-dia, logo vamos almoçar. Verdade, faltam 30 segundos. Então aqui, só para a gente ver esses diálogos das pessoas utilizando minutos, segundos e horas, tá? Ó, essa daqui, gente, é mais fácil ainda, pelo amor de Deus. Responda as questões abaixo. Quantos minutos há em uma hora? Isso aqui é primeiro ano, né? Quantos segundos há em um minuto? Quantos segundos há em uma hora? Gente, eu não vou nem explicar essa, tá? Muito fácil. Muito fácil. Próxima. Observe o horário marcado em cada relógio na manhã de um dia. E indique quantos minutos faltam para cada um marcar meio-dia. Tá. Isso aqui, gente, ó, vamos lá, vamos entender. Nós temos o relógio aqui, esse primeiro está marcando 9 horas e 45 minutos, esse está marcando 10 horas e 5 minutos, esse está marcando 11 horas e 35 minutos, tá? Ele quer saber quantos minutos, gente, vamos prestar atenção, quantos minutos faltam para 12 horas, tá? Então, o que é que a gente precisa fazer aqui? Primeiro, vamos identificar quantas horas faltam, tá? E aí você transforma essas horas em minutos, já que eu sei que cada hora vai ter 60 minutos, não é isso? Então é o seguinte, nesse primeiro relógio são 9 horas e 45 minutos, então vai estar faltando aí 2 horas e 15 minutos, não é isso? 2 horas e 15 minutos vai estar faltando para dar 12 horas. Então você vai transformar essas 2 horas e 15 minutos em minutos. Ou seja, você já tem 15 minutos, você precisa transformar suas horas em 2 horas em minutos. E aí você vai ter a quantidade de minutos, tá? Ele quer saber de minutos, não quer saber. Não é para colocar aqui, por exemplo, faltam 2 horas e 15 minutos. Não é isso que ele quer. Ele quer só em minutos. Então você vai transformar as horas em minutos. Vai ficar aqui cento e poucos minutos, eu acho. Você vai colocar, faltam tantos minutos, tá? Que é a mesma coisa, ó, são 10 horas e 5 minutos. Então você já tem 5 minutos. De 10 para 12, gente, faltam 2 horas, não é isso? Então você vai, aliás, falta 1 hora e poucos minutos aí. Então você vai transformar esse tempo em minutos. Aqui da mesma forma, essa tá mais fácil, ó, porque já é 11 horas. 11h35, de 35 até chegar em 60, quantos minutos vai faltar aí, tá? São 11 horas e 35 minutos, faltam quantos minutos para 12? Essa é mais simples, tá? Ou seja, gente, que você vai dar em minutos, tá? Não é para colocar em horas, em minutos. Observe o diálogo entre Kleber, Clemente e Cassiano. Kleber diz o seguinte, ó: completei a prova em 2 horas, 20 minutos e 10 segundos. E aí o Clemente fala: concluí a prova em 2 horas, 18 minutos e 30 segundos. Cassiano: e eu completei a prova em 2 horas, 21 minutos e 5 segundos. Qual deles terminou a maratona primeiro? Quem foi que terminou primeiro aí, gente? Só observar o tempo aqui, o diálogo deles, ó. Observa o diálogo deles, tá? E veja quem terminou a prova primeiro. Kleber terminou a prova quantos segundos mais rápido que Cassiano? Kleber é esse primeiro aqui, gente, ó. O Kleber é esse primeiro aqui. Ele terminou a prova em 2 horas, 20 minutos e 10 segundos. E o Cassiano
E o Cassiano terminou a prova em 2 horas, 21 minutos e 5 segundos. Então, tem a diferença de segundos aqui. Um terminou em 20 minutos, 2 horas, 20 minutos e 10 segundos. Ele terminou em 21 minutos e 5 segundos. Então, tem alguns segundos de diferença aí, tá? Você vai calcular. E a última diz o seguinte: Clemente terminou a prova quantos segundos mais rápido que Kleber? Tá? Clemente, tá aqui ó, o tempo do Clemente, ó, 2 horas, 18 minutos e 30 segundos. E o Kleber terminou em 2 horas, 20 minutos e 10 segundos. Então, veja aí quantos segundos. É segundos, tá, gente? Não é em minutos, é segundos. Você vai transformar os minutos de diferença em segundos, tá? Cada minuto tem 60 segundos. Deixa eu ver a próxima. É isso, né, gente? A próxima página. Não, a próxima já é outra atividade. Então é isso, tá? Tem mais alguma atividade? Eu acho que é a página 23 e 24 do complementar que eu vou explicar para vocês agora como é que respondem, tá bom? Vamos lá. Ok, pessoal, aqui estamos, livro complementar, página 23, continuação da atividade que a gente do módulo 3, né? Isso. Na verdade é bem simples também, é a mesma coisa que a gente vinha fazendo lá no módulo 3, ó. Tomando como base o calendário a seguir, responda as questões. É o mesmo estilo de pergunta, tá, gente? Ó. Quantos meses possui um ano? Então, tem pergunta aqui que você já até respondeu no módulo 3, a mesma pergunta, né? Você vai colocar aqui quantos meses possui um ano. Quantos meses formam o terceiro trimestre do ano? Quais meses formam o quarto trimestre do ano? Ok, gente, ó, lembrando aqui você vai colocar o nome, quais meses formam o terceiro trimestre do ano, tá? Terceiro trimestre você vai dividir em bloquinhos de 3. Os 3 primeiros, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, é o primeiro trimestre, né? Aí você vai contando os outros 3 e depois os outros 3, que é o terceiro trimestre, tá bom? Quais meses? Aí você vai colocar o nome dos meses, tá? O nome dos meses, janeiro, fevereiro, por exemplo, o nome dos meses. Quais meses formam o quarto trimestre do ano? Quarto trimestre. Você já colocou aqui o terceiro trimestre, você vai colocar o quarto, é os meses seguintes, os 3 próximos meses, tá? Quais meses formam o primeiro semestre do ano? Primeiro semestre são os 6 primeiros meses, tá, gente? Coloca o nome dos 6 primeiros meses. A página 24, gente, é muito simples também, ó. Existe a hora da manhã indicada em cada relógio. Existe a hora da manhã. Por que ele coloca da manhã, gente? Porque você vai colocar da manhã, você vai colocar a hora normal, igual aparece aqui, tá? 7 e pouco, 8 e pouco, porque se for da tarde já passa 12, 13, 14, 15, tá? Já passa esses horários. Então, quando ele fala da manhã, é porque você precisa colocar as horas igualmente ela aparece aqui, tá bom? Por exemplo, essa daqui, essa primeira hora aqui eu já vou falar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Esse relógio aqui, esse primeiro está indicando 7 horas, 30 minutos e 15 segundos. Ó. Então você coloca aqui 7 e um Hzinho, tá? 30 e MIN. Deixa eu tentar colocar para você aqui. Ó, 7, tá? Aí você coloca o Hzinho de horas, tá bom? 7 horas 30. Coloca o 30 minutos. Aí você indica por MIN, ok? Minutos. 15, coloco 15 e o S de segundos, tá? E aí fica 7 horas, 30 minutos, 15. Vocês vão responder todos assim, tá? Eu já coloquei o primeiro para vocês saber como você vai fazer. Por que ele fala da manhã? Porque se fosse da tarde, seria aqui no lugar de 15, de 7 seria 17. Aliás, no lugar de 7 seria 19. Então não seria mais manhã, seria noite, né? Então, 7 horas, 30 minutos e 15 segundos, tá? Se fosse noite, seria 17, seria 19 horas, tá? 17 não, 19 horas, tá? Por isso que ele especifica da manhã, para vocês saberem. E a última diz o seguinte, ó: estima-se que daqui a 50 anos um país irá demandar 8 milhões de toneladas de soja por ano, o dobro do consumo atual. De quantas toneladas é a demanda atual de soja desse país? Gente,
essa quinta questão já é falando sobre toneladas e já é o próximo conteúdo. Então essa 5 aqui não precisa fazer, tá? A gente vai fazer ela na próxima aula de matemática. A quinta não precisa fazer hoje, tá? Porque já é falando sobre toneladas, enfim, eu não expliquei sobre isso ainda. Então a gente vai fazer do complementar aqui só essa questão 3 da página 23, tá bom? E a questão 4 da página 24. A questão 5 não precisa fazer hoje, tá? É sobre toneladas, então não precisa fazer. Essa aqui não precisa fazer, tá? Hoje. Próxima aula a gente faz, ok? Então é só isso, gente. Responda essas questões. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.